Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 23 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aí, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, mais uma vez, a nossa gratidão por essa noite, oportunidade de estarmos na tua casa, de oferecermos ao Senhor o nosso culto e a nossa vida, e esse privilégio único de poder, através da tua palavra, ouvir a tua voz, e abrimos o coração, meu Deus, para ouvir a tua voz, ainda que o Senhor use a voz de um ser humano, mas que seja aos nossos ouvidos a voz do Senhor, sem conceitos, preconceitos ou julgamentos. Simplesmente queremos te ouvir. Fala conosco essa noite, que a tua palavra seja a resposta que nós precisamos para esse tempo. Fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos, todo ano assim, o nosso retiro, ele sempre marca muito a nossa vida. A gente insiste sempre para que os irmãos participem do retiro, porque a gente sabe o diferencial que é na vida de todos nós. E esse ano o nosso retiro foi assim, sobrenatural. Foi um tempo muito precioso, de muita graça de Deus, de muito ensinamento. E teve uma frase que o Senhor nos deu durante o retiro, que ela me marcou muito, foi uma lição para a minha vida. A frase é: para o resiliente, vencer não é uma opção, mas um estilo de vida. Essa frase me marcou profundamente. Eu não tenho dúvidas de que foi uma verdade trazida do trono para nós. Para o resiliente, vencer não é uma opção, vencer é um estilo de vida, porque todo resiliente no final ele vai vencer, não tem opção para ele, ele vai vencer, porque enquanto ele não vencer, ele não vai desistir, por isso ele é resiliente. Guarda essa frase. E eu acho que isso aqui vai se tornar um ensinamento para a minha vida inteira, sempre. Agora presta atenção, porque uma verdade, ela só tem de fato o peso da verdade se ela tiver respaldo na palavra que é a verdade, que é a Bíblia Sagrada. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você precisa então ver as suas verdades nela, porque senão as suas verdades são questionáveis. Então essa frase, ela se torna verdade porque eu olho para a Bíblia e vejo essa verdade, essa frase na Bíblia. Esse texto que eu li para você vai falar de um homem extraordinário. Na verdade é um homem extraordinário escrevendo e falando dele mesmo, que foi o apóstolo Paulo. Talvez um dos maiores exemplos de resiliência do Novo Testamento, depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Difícil alguém na história do Evangelho ter vivido o que o apóstolo Paulo passou e viveu, e ter chegado até o final da vida na certeza que cumpriu o propósito dele. Antes da sua morte ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, certeza de que tudo que eu tinha para fazer, eu fiz e fiz bem feito. Um exemplo de resiliência extraordinário. E aqui nesse texto,
ele falando, ensinando sobre resiliência, ele faz uma comparação da sua vida ministerial à vida de um atleta. Tinha tudo a ver naquele período, naquele tempo, né, que tinham os gregos, os romanos, as arenas, as competições, e ele então faz uma comparação da vida dele com a vida de um atleta, e mostrando e ensinando para nós sobre a importância da resiliência e a diferença que a resiliência de um atleta faz com que ele ganhe uma medalha no final da prova, se ele for o primeiro. E a coroa, a recompensa na vida do cristão resiliente é a eternidade. Nosso troféu vale mais. Você pode dar uma glória a Deus ou não? Nosso troféu vale mais. E ele então faz essa comparação, e eu olho para esse texto, para a vida do apóstolo Paulo, e sou desafiado a aprender com ele sobre o tema do ano, sobre o decreto do ano, se eu quero que essa resiliência, de fato, de verdade, me faça vencer todas as áreas da minha vida, todos os desafios que eu tenho que enfrentar, e que com certeza nós vamos enfrentar todos os dias, em todo o tempo, de alguma forma. Queria convidar você hoje a viajar num tema comigo: vencer a essência do resiliente. Vencer é a essência do resiliente. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, um grande exemplo de resiliência, que vai nos ensinar que quem é esse resiliente, ou quais as respostas e atitudes que esse resiliente precisa dar. Vamos viajar juntos, vamos navegar juntos nesse tema. Vamos lá. Quem é o resiliente qualificado para viver essa essência de uma vida de vitória? Agora presta atenção, porque não seja superficial quando pensar em vitória, irmãos, por favor. Que às vezes a ideia de vitória de algumas pessoas é muito vaga. Às vezes quando uma pessoa pensa em vitória, talvez ela pense em ganhar um dinheiro. Talvez algumas pessoas pensem em vitória como um final de campeonato de futebol, onde o time dele ganhou o troféu. Nós precisamos pensar em resiliência como algo mais profundo, porque os maiores vencedores, na ótica bíblica, morreram martirizados. Não foi com carro novo, não foi com casa de luxo. A ideia de vitória na Bíblia é algo muito mais profundo, porque vitória na ótica bíblica não tem a ver com conquistas pessoais, mas acima de tudo em cumprir com o propósito de Deus para nós. É isso que de fato faz um crente ser um vencedor. E nós vamos olhar isso na ótica do apóstolo Paulo. Então, quem é o resiliente, que é qualificado para viver a sua essência de uma vida de vitória? Primeira coisa que eu aprendo com ele, que esse resiliente é aquele que prioriza o que Deus prioriza. Repete comigo: prioriza o que Deus prioriza. Irmãos, todo ser humano marcado, que tem na sua história a marca de vencer, é uma pessoa que tem prioridades na vida. Isso é o básico. Saber separar coisas importantes de prioridades. Às vezes você pode ter muitas coisas importantes, a pergunta é quais as prioridades. E para o apóstolo Paulo, para ele defender a ideia de vitória na vida dele, ele define vitória a partir do momento que aquilo que era prioridade para Deus se torna prioridade para ele. Olha o que o texto diz: tudo faço por causa do Evangelho. Presta atenção na profundidade dessa frase, irmãos. Presta atenção na profundidade dessa frase. Tudo faço por causa do
evangelho. Essa frase já é por si um confronto na prioridade da maioria das pessoas que dizem servir Jesus. Porque se pararmos assim, refletirmos com seriedade e profundidade as nossas prioridades, nós seremos convencidos que na maioria das vezes as nossas prioridades não têm a ver com o evangelho. Não tem. Pessoas que se anulam por causa de outras pessoas, mas que não tem nada a ver com o evangelho. Pessoas que se dedicam a vida, o tempo, as suas forças, a coisas, a propósitos, objetivos que não tem nada a ver com o evangelho. Por isso que tem muita gente que conquista muito e não se realiza em nada. Você já viu pessoas assim? O mundo está cheio de gente assim. Pessoas que conquistam, mas nunca se realizam. Tem chargezinha aí nas redes sociais. O camarada está na bicicleta, aí passa alguém de moto. Se eu tivesse aquela moto eu seria feliz. Aí o da moto passa do lado de uma pessoa de carro. Se eu tivesse aquele carro eu seria feliz. Aí o de carro vê um outro numa Ferrari e fala: se o meu carro fosse aquele ali eu seria feliz. Aí no final está o cara da Ferrari olhando para um helicóptero e falando: se eu tivesse um helicóptero eu seria feliz. A verdade é que essas pessoas, elas vão conquistando tudo que elas sonham conquistar, mas nunca se realizam, porque nada que elas fazem tem a ver com Deus, só tem a ver com ego, com objetivos pessoais. E nada que eu conquisto que só tem a ver comigo me completa. A vitória do resiliente está em viver aquilo que Deus tem para ele viver. Quando eu sou capaz de casar as minhas prioridades com as prioridades de Deus. E quando eu caso, quando eu junto, quando eu submeto as minhas prioridades às prioridades de Deus, as coisas que eu vivo e faço e conquisto começam a ter sentido. Vou te explicar. Não tem problema nenhum você ter a bicicleta e querer a moto, desde que a prioridade de ter a moto tenha a ver de alguma forma com o evangelho. O seu crescimento, as suas conquistas tem a ver com o evangelho. Você ora para entrar na faculdade, para quê? Porque se tem a ver só com uma realização pessoal, irmãos, vai ser mais uma realização que não vai te completar, não vai te preencher, não vai te satisfazer. Mas se você entende que uma aprovação, que galgar um espaço, um lugar, uma promoção, de alguma forma vai abrir portas para você levar o evangelho, tem a ver com o evangelho, então aquilo começa a ter sentido. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Tudo que eu faço, tudo, as minhas prioridades tem a ver com o evangelho. Vai trabalhar, tem a ver com o evangelho. Vai estudar, tem a ver com o evangelho. Vai jogar uma bola com os amigos, tem a ver com o evangelho. Tudo que eu faço tem a ver com o evangelho. Tudo eu estou pensando no evangelho. A minha prosperidade eu estou pensando no evangelho. As minhas conquistas eu estou pensando no evangelho. Porque se não tiver a ver com Deus, irmãos, se de alguma forma, ou se não for de todas as formas para glorificar a Deus, nenhuma realização tem sentido. Então a ideia de resiliência do apóstolo Paulo está aqui. Priorizar o que Deus prioriza, valorizar o que Deus valoriza, dedicar a minha vida àquilo que vale a pena para Deus. Essa é a ideia, em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo teve um ministério extraordinário, como eu falei aqui, já citei o texto, que finda a sua vida.
chegar no final, porque para mim, irmãos, eu acho que é uma grande questão que desde cedo a gente deveria pensar, até algumas coisas que a gente deveria começar a pensar desde cedo, mas infelizmente a maioria das pessoas, a nossa cultura não nos favorece, na verdade, né? Nossa cultura não nos favorece. A maioria das pessoas só pensa em aposentadoria depois que estão velhas. Não é assim? Não é assim? A maioria das pessoas, quando ela estiver com seus 60 anos, eu preciso pensar na aposentadoria. Se ela tivesse pensado na aposentadoria quando ela entrou no mercado de trabalho aos 19, 20 anos de idade, aos 60 anos ela não precisava mais estar preocupada com a aposentadoria, que ela já tinha feito a aposentadoria dela desde então. Mas nós não temos a educação de pensar no final desde o início, de preparar o final desde o início. Nós não temos essa cultura. Como também não temos a cultura no que diz respeito à eternidade. A maioria das pessoas pensam: quando eu ficar velho eu vou para a igreja, quando eu ficar velho eu vou me preocupar em ter uma vida santa, quando eu ficar velho eu vou me preocupar em ter uma vida que agrada a Deus. Aí passa a vida inteira priorizando aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Aí no final ela acha que ela vai priorizar o que Deus quer. Nós só vamos viver, irmãos, o final que Deus tem, se nós vivermos durante todo o processo as prioridades que Deus tem. Esse é um ensinamento de Paulo para nós. Presta atenção na sua vida. Faça a sua vida valer a pena. Como que eu faço a minha vida valer a pena? Quando eu consigo viver diariamente, intensamente, o que Deus tem para mim. E quando eu consigo converter tudo que eu tenho que fazer para que o nome de Deus seja glorificado através daquilo que eu estou fazendo. Presta atenção, você é um profissional numa área, vamos usar isso aqui. Você é um profissional numa área e você atende pessoas. Tá certo? Você é obrigado a atender pessoas. Essa é a sua função, seja como for, seja no balcão, seja, nós temos muitas pessoas da saúde aqui, médicos, enfermeiros, técnicos, e você tem que atender pessoas. Você pode atender essas pessoas como um profissional qualquer, mas você pode atender essas pessoas como um cristão. Tem diferença, tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Na área da saúde, então, a carência dos pacientes de serem tratados com respeito e com amor. Porque o camarada vai lá, faz um curso lá, seja de medicina, ou seja de enfermagem, ou seja o que for, e ele é treinado num cadáver. Ele é treinado num cadáver. No cadáver ele aprende a cortar o cadáver, arrancar pedaço, colar pedaço. Ele aprende a aplicar injeção no tomate. Só que agora ele está no hospital, não é um tomate, não é um cadáver, é uma pessoa que tem sentimentos, que além daquela enfermidade, tem uma série de fatores ligados àquela pessoa. E aquela pessoa poderia estar sendo atendida por qualquer outra, por um macumbeiro, por um ateu, por alguém que está ali só para ganhar dinheiro. Mas ela pode estar sendo atendida por um cristão, que além de dar uma injeção, ela pode ter uma palavra, uma expressão de carinho, algo que vai dar algum tipo de conforto, além de uma injeção. Para que a minha profissão não seja apenas dar injeção, mas para que a minha profissão cumpra com o propósito de Deus para eu estar ali. Eu glorifiquei a Deus dando uma injeção, eu glorifiquei a Deus dando uma aula,
Eu glorifiquei a Deus atendendo um cliente no balcão. Eu glorifiquei a Deus fazendo aquilo que o Senhor me confiou fazer, porque eu não fiz de qualquer jeito, eu não fiz só para ganhar um dinheiro, eu fiz de tal maneira que as pessoas que viram eu fazer, viram Deus em mim. Então eu priorizei, não o serviço, não foi apenas o serviço, eu priorizei o Evangelho, eu fiz por causa do Evangelho. Eu acho que é a melhor forma de nós sermos pessoas melhores, num mundo mau, cruel, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas olham para as outras e não vê valor nenhum, e a gente poder mudar isso. Às vezes gestos simples, irmãos, pode mudar a vida de alguém, se eu faço pensando no Evangelho. Para e pensa se não é assim. Falando da saúde de novo, há um tempo atrás, a gente de vez em quando tem essa situação de hospital, alguém internado, alguém que fez uma cirurgia, aí tem um profissional que entra e medir a pressão, e nem fala a pressão, já é uma pressão e uma opressão, aí sai, hora do remédio. Eu queria saber o que gasta uma pessoa chegar no quarto, com licença, boa noite, bom dia. Eu queria saber quantos pedaços arranca de uma pessoa ser educada. Eu queria saber quantos pedaços arranca de uma pessoa quando entra no elevador, encontra com o outro e dá um bom dia. As pessoas são mal educadas, irmãos. Como é que se entra no elevador, um lugar que um e-mail por um e-mail, tem lá duas pessoas, aí você entra, assim, ó. Vai para o inferno, irmão. Que desgraça é essa, irmãos? Que mundo infernal é esse? Que troço é esse, irmãos? O que custa você bom dia? Tem gente que não responde, problema dele, que ele vai para o inferno dele, mas eu fiz a minha parte. Eu entro, bom dia, passou por mim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não arranca pedaço, eu posso mudar a vida de uma pessoa, por causa do Evangelho. Porque eu tenho o que talvez ele não tenha. Eu tenho um Jesus que talvez ele precise. E como é que eu vou demonstrar e apresentar, representar esse Jesus, se eu for a mesma porcaria daquele que não tem? Tudo eu faço pelo Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, não é pegar uma Bíblia, enfiar debaixo do braço num domingo à tarde e sair pela praça evangelizando. Pregar o Evangelho é você dar um bom testemunho dentro de casa, é você dar um bom testemunho para um vizinho, é você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É quando dá vontade de você jogar o carro em cima de um barbeiro, você ainda abrir o vidro e falar: Deus te abençoe, querido, vá em paz. Você está entendendo, irmãos? Às vezes são coisas simples, desde que você entenda que é pelo Evangelho, de você atender uma pessoa, seja onde for, como for, numa sala de aula, irmãos. Tem algumas profissões que são estratégicas demais, irmãos. Para mim, uma das profissões mais estratégicas que tem é o tal do magistério, da aula. Se você dá aula para criança, para adolescente, você tem uma das ferramentas mais poderosas na mão. Mais poderosas, porque a turma de esquerda está lá ensinando tudo que é errado. Eles não têm vergonha de ensinar o que é errado. Eles não têm vergonha de querer doutrinar os nossos filhos com besteira. E você é cristão, você tem Jesus. E você não precisa nem pregar, não, você só precisa viver. Sendo um professor, uma professora que ama um aluno, que trata com carinho. Quer ver uma outra profissão extraordinária para pregar o Evangelho, irmãos? Estratégica. Dentista. Nós temos dentista aqui. Quantos dentistas eu tenho aqui? Deixa eu ver. Tem um monte de dentista nessa igreja. Extraordinário, irmãos. É o tal do dentista. Porque o cara abre a boca e não pode falar nada. Você coloca aquele aparelhinho que foi feito lá no Satanás fez.
Não tem um aparelhinho que o Satanás fez? Aquele irmão, que Deus não fez que eu entrei não, que não foi o Satanás que veio. Aí você coloca aquilo na boca do cara e fala assim: olha, Jesus te ama. Se ele falar assim: quero saber de Jesus, Jesus! Você não quer entregar a vida para Jesus? Pronto. Tem algumas profissões que são estratégicas, irmãos. Presta atenção. Fora a brincadeira. Faça da sua vida uma pregação. Priorize. O que é prioridade para Deus? Prioridade para Deus, irmãos, é que eu vivo o Evangelho em todo o tempo, o dia todo, aonde eu entro, aonde eu saio, com quem eu convivo, nos meus negócios, nos meus empreendimentos, com as pessoas que passam por mim, em todo o tempo. Não use o seu celular como uma forma de você ser omisso, porque as pessoas fazem isso. A gente chegava assim num consultório médico, aí sentava, aí tinha revista. Quem não queria conversar com ninguém pegava a revista, não estava lendo nada, só vendo figurinha, só para não conversar com ninguém. Era assim, né? Mas quem não pegava a revista, ou se não desse a revista para todo mundo, quem ficava ali acabava tendo que conversar. Tudo bem, pronto. E ali interagia. Hoje, cada um no seu celular. Às vezes isso acontece, irmãos, a gente sai com amigos para um restaurante, 4 pessoas numa mesa em família, cada um no seu celular, está dando bom dia pelo celular. Oi, você está aí, está do outro lado da mesa. As pessoas não interagem mais. A vida está ficando sem graça, irmãos. E o pior de tudo é a gente deixar de viver o que Deus tem para nós, porque nós deixamos de priorizar o que Deus prioriza: vidas, almas, salvação, eternidade. A vitória do resiliente está em priorizar o que é prioridade para Deus. Alguém pode falar um amém, não? Segundo, primeiro é aquele que prioriza o que Deus prioriza. Segundo, é aquele que não perde tempo. O verso 24, ele fala isso de uma forma muito contundente: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Essa é a palavra. O que ele está ensinando é: não perca tempo. Não perca tempo, porque se você perder tempo, alguém passa à sua frente e você não ganha o prêmio. Aquela sensação horrível de você olhar para trás e não ter mais ninguém, você é o último. Todo mundo partiu, você ficou. Todo mundo foi e você não foi. No mundo onde as pessoas estão adoentadas com essa procrastinação: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu ligo, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã não sei. E esse amanhã que nunca chega, e a vida que está passando. E a maior derrota na vida do ser humano, irmãos, é olhar para trás e perceber que não foi por falta de oportunidade. Eu acho que não tem nada pior na vida. Se você pensa que perder dinheiro é a pior coisa, você está por fora, irmãos. Dinheiro você perde, trabalha e ganha. Tempo você perde, já era. Um dia que você deixa de passar com a família, um dia que você deixa de estar com o filho, um dia que você deixa de estar na igreja, um dia que você deixa de fazer algo de valor, não volta. Oportunidade é algo que é sempre único, nunca se repete. Não, eu vou ter outra oportunidade. Verdade, outra, mas aquela já era. Correi de tal maneira que você alcance, e a única forma de alcançar é não perder tempo. Irmãos, quando eu falo de perder tempo, é importante a gente ter o entendimento de que tudo tem a sua importância, até o descanso. Descansar não é perder tempo, sabia?
Estava vendo uma palavra de um apóstolo, um amigo meu, falando sobre uma das leis de Israel. Uma das leis de Israel, quando Deus ele promete a terra prometida através de Moisés, que ele promete a terra, e ele diz: quando vocês entrarem na terra, a terra vai produzir, vocês vão comer do produto da terra, vocês vão plantar e vão colher, mas a cada 7 anos a terra tem que descansar. E eu vou abençoar vocês de tal maneira que no 6º ano vocês vão colher o suficiente para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º. Olha bem a palavra, por quê? Porque você vai colher até o 6º, aí você vai ficar o 7º sem plantar nada, você vai plantar só no 8º, então você só vai colher no 9º. Então a prosperidade tinha que ser nesse nível. E depois que a terra descansar, ela vai produzir muito mais. Isso é uma lei em Israel. Eu acho que é o único país do mundo que respeita isso até hoje. A terra tem que descansar. Quando Deus fez o homem, Deus deu uma ordem para o homem, e criou um dia só para o homem descansar. Que doideira, né? Aí eu achei interessante que, porque a explicação desse apóstolo, a comparação que ele faz, é que assim como a terra precisa descansar, nós que fomos feitos do pó da terra, também precisamos descansar. Descansar não é perder tempo, irmãos. Descansar é você recarregar força para produzir mais. Então tudo é importante, tudo é necessário. Eu só não posso deixar o tempo passar, porque até para descansar, o tempo precisa ser aproveitado. Por quê? Tem gente que deita e não dorme. Se você deita e não dorme, você perdeu tempo. Perdeu ou não perdeu? Se você foi para o trabalho e ficou mocegando, você perdeu tempo. Se você senta numa banca de estudo e fica mexendo nas redes sociais, você perdeu tempo. Se você sai com a família e não larga o miserento do celular, você perdeu tempo. Então tem um monte de coisa que faz as pessoas perderem tempo. Elas estão ali, mas não estão ali, perdendo tempo. Tem gente que está na igreja, irmãos, está aqui assistindo o culto, pensando como é que vai pagar a conta amanhã. Está aqui no culto pensando: o que é que eu vou comer quando terminar esse culto? Aonde que eu vou lanchar? Tem gente que já está confabulando aí, depois do culto nós vamos sair para lanchar, nós vamos pedir para comer a pizza em casa. Está aqui, mas não está aqui, você está perdendo tempo. Se eu não me entrego, se eu não me dedico ao momento com intensidade, não vivo isso com intensidade, eu estou perdendo tempo. O apóstolo Paulo está ensinando aqui: corra, de maneira que você não perca tempo. Agora pense nisso em todas as áreas da sua vida. Pense nisso em todas as áreas da sua vida. Você casado, não perca tempo. Não perca tempo brigando. Não perca tempo discutindo. Não perca tempo mal-humorado. Não perca tempo estragando a vida da outra pessoa. Não perca tempo traindo. Não perca tempo. Faça o seu casamento valer a pena. Faça a sua vida a dois ser tão prazerosa que tudo que você quer estar junto. Você que é pai, não perca tempo. Não perca tempo. Na hora que você sair do trabalho, não vá para o bar ou para qualquer outro lugar estar com amigos. Vá para casa estar com o filho. Senta, vai brincar de videogame com o filho. Senta na mesa para lanchar com ele. Vai bater papo, vai brincar. Não perca tempo, porque passa rápido. Passa tão rápido que é assustador, irmãos. Um dia você está pegando no colo, outro dia você está casando o cara barbudo. É doideira, irmãos. Passou o tempo. E se você não aproveitar, irmãos, você vai olhar para trás e vai ver que tantas coisas que podiam ter outro sentido
e não tem como voltar. Agora vamos pensar na nossa vida com Deus. Tanta gente perdendo tempo dentro da igreja, gente discutindo cor de anjo, gente discutindo se Adão teve umbigo. Adão teve umbigo? Irmãos, tem tanta coisa séria, tanta coisa séria, tanta coisa relevante para a gente viver, para a gente pensar, tantas vidas indo para o inferno, e a igreja perdendo tempo com disse-me-disse, com discussões idiotas, com bobagens, uma sociedade tão sem valores, e a gente entrando na mesma rota, na mesma direção, vivendo no mesmo nível. Vim para a igreja para ficar olhando a roupa da outra pessoa, se está combinando, se não está combinando. Por favor, irmãos, não é possível que não tenha algo mais nobre para a gente viver, para a gente investir o nosso tempo, a nossa vida, o nosso conhecimento, a nossa história, chegar no final e olhar para trás e dizer: valeu a pena cada instante, valeu a pena cada brincadeira, cada sorriso, cada saída, cada abraço, valeu a pena, não foi em vão, eu não perdi tempo. Por isso, quando tiver que abraçar, abraça. Quando você pegar a sua mulher para beijar, beija. Beija. Quando você estiver junto com a pessoa que você ama, não divida a sua atenção com essa porcaria. Desliga essa titica, para você poder olhar nos olhos e ouvir e falar. Faça a sua vida. Quando você vier para a igreja, irmãos, venha para a igreja. Você vem cultuar, venha cultuar. Desliga do resto. Você está na presença do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador, do Senhor. Esse tempo aqui não pode ser perdido. Eu não posso, quando terminar esse culto, chegar no estacionamento, alguém perguntar para mim o que o apóstolo falou, e você não lembrar, porque você não estava aqui. Você perdeu o seu tempo. A resiliência, irmãos, é essa capacidade de não perder tempo, de aproveitar o que Deus me proporciona, de ser íntegro, inteiro em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu sou, ser a minha melhor versão para quem está do meu lado, ser o melhor de mim para Deus. Isso é resiliência. É isso que faz a vitória ser a essência na vida de um resiliente. Ele não perder tempo. Tem duas coisas que fazem uma pessoa perder tempo. A primeira coisa é a infidelidade. O infiel perde tempo. E a outra coisa que faz uma pessoa perder tempo é a dúvida, a incredulidade. Ele não acredita que vale a pena, então ele perde tempo. Não seja infiel nem incrédulo. Faça a vida valer a pena. Quem está do lado da esposa aí? Deixa eu ver. Dá um abraço nela aí. Dá um beijo. Pode dar um beijo. Dá um beijo. Pode dar, irmão. Dá um beijo. Vai no ouvido dela e fala assim: eu te amo. Oportunidade de Deus. Estou te dando a oportunidade de você até consertar. Você chegou aqui brigado, não vai sair daqui brigado. Vai ter até festa hoje aí. Não perca tempo, irmão. Quem está do lado de um amigo aí? Deixa eu ver. Quem está do lado de um amigo? Dá um abraço no amigo. Fala assim: como é bom ter a sua amizade. Que bom que você está do meu lado. Que bom que eu tenho um amigo. Coisas simples que mudam a nossa história, irmãos, se a gente souber ser resiliente naquilo que a gente faz. Por último, é aquele que é disciplinado por um propósito
Então, o resiliente vencedor, ou a essência do resiliente, a vitória na vida dele, é quando ele é disciplinado por um propósito, por algo que é maior que ele. Olha o que o apóstolo Paulo fala: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu me disciplino de tal maneira que eu deixo de fazer o que eu quero para fazer o que eu preciso. Porque basicamente disciplina é isso: eu deixar de fazer o que quero para fazer o que eu preciso. Quantas vezes você deixou de ir para a academia porque não quis ir para a academia? Hoje não vou para a academia porque eu não quero. Você não vai para a academia porque quer, você vai para a academia porque precisa. Tantas outras coisas. Vou fazer um jejum, que eu estou morrendo de vontade de ficar com fome essa semana. Vou fazer uma semana de jejum. Ninguém faz jejum porque quer, irmão. Faz jejum porque precisa. A vida é construída não com vontades, mas com necessidades. As necessidades nos impulsionam. É assim. É por isso que as pessoas que são cheias de vontade são mimadas e nunca alcançam, nunca vivem a plenitude do que elas podem viver, porque elas só fazem o que têm vontade. Isso não é vida. A essência da vida de um ser humano que venceu é que ele foi capaz de ser disciplinado naquilo que ele se propôs a fazer. Conversa com todas as pessoas que deram certo em alguma área, e todas elas foram disciplinadas. Todas elas. Você nunca vai ver uma pessoa vencer sem ser disciplinada. Agora, o apóstolo Paulo está aplicando isso à vida cristã, porque até para ser crente, irmãos, eu preciso ser disciplinado. Quantas vezes eu me assentei à frente da minha Bíblia e o que eu queria era qualquer outra coisa e não ler a Bíblia. Apóstolo passa por isso sempre. Quantas vezes vim orar sem querer? Apóstolo, o senhor está confessando que o senhor não queria orar? Eu não queria orar, eu queria comer, eu queria passear, eu queria tirar férias. Esse ano não tirei férias. Eu queria um monte de outras coisas, mas eu tenho que vir amanhã às 6 horas da manhã orar. Eu tenho que acordar às 5. Eu não gosto de fazer nada correndo, não gosto de chegar atrasado em nada. Quando eu chego atrasado, eu tenho um amigo que me pega no meu pé, que eu já cheguei atrasado, ele aí fica me zoando, porque eu não chego atrasado em nada. Eu marco para as 5, eu chego às 5 para as 5. 10 para as 5 eu já estou lá. Não gosto de fazer nada correndo. Graças a Deus eu não nasci mulher. Eu não saberia ser mulher, eu ia ser uma porcaria de mulher, porque eu não ia deixar nunca ninguém esperando. Então a mulher gosta, parece que o prazer da mulher é deixar esperar. Eu ia ser uma péssima mulher, porque eu não ia deixar ninguém esperando. Tudo meu assim. Porque gosto, irmãos? Porque quero? Não, porque eu preciso. Hoje eu estava preparando esse texto, lembrando de alguns momentos da minha vida. Eu estudei num seminário muito rígido, muito rigoroso. Eu era interno, e esse seminário tinha uma rotina que começava às 6 da manhã. 6 horas da manhã nós acordávamos, fazíamos higiene pessoal e íamos fazer a limpeza, faxina. Aí depois da faxina nós tínhamos um momento para meditação. Nós tínhamos que dar todos os dias 2 horas e 40 de oração. O dízimo de cada dia tinha que ser dedicado à oração. Aí depois desse momento de oração e de
meditação na palavra, nós tínhamos o café da manhã. Depois do café nós tínhamos aula até o meio-dia. Depois do almoço nós tínhamos meia hora, 40 minutos de descanso. Depois nós tínhamos a tarde inteira de banca de estudo. Banca de estudo terminava por volta das 4 horas, e nós tínhamos de 4 até as 6 para a gente tomar banho, e quem tinha dinheiro ou alguma coisa para fazer um lanche, fazia o lanche. Quem não tinha, ficava com fome. 6 horas nós tínhamos oração. A oração era de 6 às 7, e 7 horas nós tínhamos o jantar até às 8, e depois nós tínhamos banca de estudo de 8 às 10 para depois de dormir. Essa era a nossa rotina obrigatória. Um dia eu fiz uma oração para Deus. Se eu fosse para ser igual a todo mundo, que eu não queria ser pastor. O que eu via na vida de muitos, eu falava: se eu for para ser aquilo ali, eu não quero. Mas a única forma de você ser diferente dos outros é você fazer diferente do que os outros fazem. Então eu era obrigado a acordar às 6, eu acordava às 5, para eu ter 1 hora a mais de oração, porque às 2h40 eu fazia obrigado. Aquela 1 hora ela era voluntária. Eu tinha que me esforçar para acordar mais cedo. Eu tinha banca de estudo à tarde e à noite. No período do descanso, eu me sentava com um amigo para a gente ler um livro junto. Porque se você não se propuser a fazer diferente, você nunca vai ser diferente. Mas você só consegue fazer diferença se você for disciplinado, se você subjugar a sua vontade, se você for capaz de falar não para você mesmo. Em tudo na vida, a vida é feita dessa forma. Agora, se pessoas são capazes de se sacrificar por coisas fúteis, por que não me sacrificar por amor a Deus? Por que não pagar um preço por amor a Deus, por amor a Jesus? Para fazer a minha vida cristã ser diferente do que a maioria está vivendo. Irmãos, o que a maioria dos cristãos vive é uma vida cristã perigosa, coloca em dúvida a própria salvação, porque não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem preço, não existe esse cristianismo barato que estão vendendo aí, de uma graça que é uma desgraça na vida das pessoas, porque pode se viver de qualquer forma, que no final Deus vai abençoar. Não é o evangelho que Paulo pregou, que Jesus viveu e pregou, não. Aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim, foi o que Jesus pregou. Aquele que não estiver disposto a esmurrar o seu corpo para glorificar a Deus, você não pode nem ter certeza de que vai para o céu. Sério isso, irmãos. Disciplina sem um propósito é humanismo e vaidade. E nós precisamos, presta atenção, disciplina física por objetivos físicos, disciplina emocional por saúde emocional, disciplina financeira por conquistas financeiras, mas disciplina espiritual por uma eternidade com Deus. Se você não é capaz de sacrificar o seu corpo e abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que não agrada a Deus, você não pode viver nessa terra na certeza que vai morar com Deus depois. Disciplina faz parte da santificação e de uma vida que quer agradar a Deus. Se você não é capaz de ter disciplina para servir a Deus, porque não é falta de tempo, irmãos. As pessoas não fazem ou deixam de fazer as coisas por falta de tempo, elas deixam de fazer por falta de disciplina. Quer ver bem? Eu já contei essa experiência aqui várias vezes.
aos 39 anos, eu fiz uma viagem para a Coreia do Sul. Fui visitar uma igreja, participar de um evento. E foi o único lugar que eu já visitei no mundo que eu assim não consegui comer o que tinha lá. Eles colocam pimenta até no hambúrguer do McDonald's. Nós fomos comer no Burger King, tinha pimenta no hambúrguer. Eles põem pimenta em tudo. É uma doideira, você não consegue comer. Nós vamos procurar uma comida tailandesa na Coreia, para ver se a gente conseguia comer a tailandesa, porque a coreana ele não suportava. Voltei de lá com a dona Nuca, pensando, é o avião, não sei o que. Fiquei hipertenso. Pressão 17, não sei por quanto. Hipertenso. Minha vida na correria, visão celular, igreja crescendo. Não tinha tempo para nada. Não tinha tempo para atividade física, não tinha tempo para nada. Não tinha tempo, só tinha tempo para igreja, e reunião, e viagem. Aí eu sentei na frente de um cardiologista, pegou meus exames, olhou nos meus olhos e falou um negócio que eu nunca mais vou esquecer. Ou o senhor fecha a boca, procura uma atividade física e toma esse remedinho aqui, ou o senhor não vai longe não. Eu falei, como assim? O senhor vai tomar esse remedinho, vai fechar a boca e vai procurar uma atividade física, senão o senhor não vai longe não. Aí eu lembrei da minha mulher lindona, meus meninos tudo pequenininho, e uma marmanjona lá em casa, ele chama de pai, falei, ruim, não é ruim, hein? Limar, me socorre! Minha taxa de gordura estava em 36%. Minha pressão 17/10/11. Peso acima, todo lascado, sedentário, não conseguia subir no esteiro, ficar 15 minutos correndo, eu estava morrendo. Não, isso não é vida. Mas eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo até o médico falar que eu ia morrer. Quando o médico falou que eu ia morrer, eu arrumei tempo, irmão, rapidinho, reorganizei a minha vida, e todo dia, faltava um dia, né, irmão? Nem um dia, todo dia eu estava lá, irmão. Todo dia eu viajava, arrumava, já procurava um hotel que tinha uma esteira para falar, irmão, fiz aqui. E vamos. Perdi uns 10 quilos na época. Minha taxa de gordura de 36 veio para 16, virei atleta. Subi o Monte Sinai com 1h50, a média é 3h30. Eu subi com 1h50 o Monte Sinai, rindo à toa, feliz da vida. Disciplina. Quando é importante para você, não é falta de tempo, é falta de disciplina. Você está entendendo essa palavra, irmão? Não existe uma coisa sem a outra. As promessas de Deus para nós são promessas de vitória. Vou repetir porque você não entendeu. As promessas de Deus para nós são promessas de vitória. Mas vitória está ligado à resiliência. E a resiliência está ligada à disciplina. Uma coisa não existe sem a outra. Pega essa palavra, irmão, pega esse manto, reorganiza a sua vida. Para de perder tempo com coisas que não valem a pena. Tenha coragem de abrir mão daquilo que não é importante para Deus na sua vida. Se dedique àquilo que é importante para Deus. Se é importante para Deus, que seja importante para nós. Se a minha vida tem esse foco, o final dela vai valer a pena. Entenda essa palavra e leve essa palavra a sério. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu queria contar uma história, a história do céu para você, uma visão bem humana. Hoje eu estava, de vez em quando eu fico assim imaginando assim,
as ações de Deus. Me permita dar uma viajada e viaje comigo, tá certo? Viaja comigo. Não vou desviar você não. Vou controlar a minha viagem. Houve um tempo na eternidade que nada existia além de Deus. Não existia céu, não existia anjo, não existia o cosmos, nada existia, só Deus existia. E Deus, ele sempre foi suficiente para Ele mesmo, autossuficiente. Deus não precisa de nada para ser Deus, Deus não precisa de ninguém para ser Deus. Ele simplesmente é Deus e Ele é autossuficiente no que Ele é. Mas no meio da eternidade, em algum momento, Ele decidiu criar. Imagino eu que a primeira criação foi o próprio céu. Ele cria o céu, Ele cria um trono, onde Ele vai se estabelecer no trono. Um trono, um rei, sem súditos, não tem sentido. Ele cria anjos, cria o cosmos, cria os planetas, as estrelas. E no meio de tantos planetas, Ele vê um pequeno, e Ele decide então criar a sua obra-prima, o único ser que teria a sua imagem e semelhança. E Ele então resolve criar o homem e colocar o homem nesse planeta, sabendo que o homem, a sua imagem e semelhança, seria homem humano, sujeito a erros. Ele sabia também que em um determinado momento esse homem decidiria pelo pecado. Como fazer um homem, como fazer um ser que vai errar e não ter uma alternativa para resgatá-lo. Olhando com a sua presciência o que iria acontecer, um dos membros da Trindade, na pessoa do Filho, fala: eu tenho a saída, a alternativa, a solução. No tempo certo, eu vou me fazer homem como eles, vou descer à terra e vou redimir o homem do seu pecado. A história começa. O homem é colocado no jardim, o homem erra, o homem cai. Deus cria todas as formas e caminhos para resgatar esse homem. E esse homem, cada dia mais, se dedica a uma vida sem Deus. Na plenitude dos tempos, Jesus vem. Nasce de uma virgem, uma pequena cidade chamada Belém, na terra de Israel. E ele começa a sua história. Vive uma infância comum na época, sua adolescência e juventude. E ele espera o tempo certo, porque isso é uma característica do resiliente, não se apressar. Porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Aos 30 anos ele começa o seu ministério. Vive a sua vida, junta discípulos, prega o evangelho, cura enfermos, liberta endemoniados, faz milagres, até o grande dia, onde o propósito da redenção iria se cumprir. Mas para que isso se cumprisse, ele precisava viver o pior e mais difícil momento da história de um ser humano: entregar a sua vida por amor a pessoas que não merecem. E ele então toma a cruz, vai até o Calvário, e ali ele se entrega. Não foi por causa de uma traição, não foi por causa de um juízo romano, foi uma entrega de amor voluntário. Ele disse que se ele quisesse, ele rogaria o Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos para livrá-lo, mas ele não poderia se esquivar do seu propósito. Ele veio para redimir a criação, para resgatar o homem que se afastou de Deus. No momento mais difícil, ele dá a maior prova de resiliência por amor a nós. Numa oração ele diz: Pai,
se é possível, se existe um outro caminho, se existe uma alternativa, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não tinha uma outra alternativa, ele tinha que se entregar. Ele dá a maior prova de amor que um resiliente podia dar. Morre na cruz para salvar os pecadores, que somos nós. Sepultado, 3 dias depois ele ressuscita dos mortos, caminha nessa terra, confirma suas promessas e sobe aos céus, e deixa uma promessa viva no coração daqueles que creem nele. Da mesma forma que vocês estão vendo subir, um dia vocês verão ele voltar. Resiliência, irmãos, é muito mais profundo do que qualquer coisa terrena. Tem a ver com o céu. A maior aula de resiliência foi dada por Deus para nós, para provar para nós quanto vale a pena perseverar, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu vejo injustiça. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Saia daqui com uma decisão no seu coração: faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Faça com que os seus talentos, com que os seus recursos, com que o seu tempo seja para Deus. Só assim a nossa vida tem sentido e vale a pena. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder os seus sentimentos, a sua alma? Vida vazia não tem a ver com resiliência, irmãos. A resiliência dá sentido à vida. Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que você saia daqui com decisões irrevogáveis para a sua agenda. E se tem coisas que precisam ser resolvidas hoje, resolva hoje. Se tem coisas que você precisa começar amanhã, comece amanhã. Não adie mais. Não perca tempo. Você entendeu essa palavra? Hein? Amém. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer, porque o dom da vida é um presente que nós nunca vamos entender. O perdão, a graça, nós nunca vamos entender. Como o Senhor foi capaz e é capaz de nos amar apesar de nós. Como o Senhor é capaz de insistir com pessoas que insistem no caminho errado. Nós nunca vamos te entender. Nós não suportamos conviver com o erro dos outros. Às vezes temos dificuldade de conviver com os nossos próprios. E o Senhor nos ama apesar disso. Meu Deus, essa palavra vem como um despertamento. Essa palavra vem como um confronto, meu Deus. Porque não dá para continuar vivendo sem propósito, sem sentido, simplesmente por coisas. Meu Deus, planta em nós os teus valores, os valores do reino. Que essa palavra abra o nosso coração e o nosso entendimento para a vida. Que essa palavra nos desperte para a eternidade.
Porque se não vivemos para o Senhor nessa terra, como viveremos para o Senhor no céu? Acorda, meu Deus, desperta os que estão dormindo, desperta os distraídos, porque hoje o Senhor arranca os nossos argumentos. Nós só não vivemos para o Senhor se o Senhor não tiver lugar na nossa vida. Mas se o Senhor tem lugar na nossa vida, se o Senhor é prioridade para nós, fazer a tua vontade também é. Hoje nós saímos daqui, meu Deus, com destino. Hoje nós saímos daqui com decisões no nosso coração. Hoje nós saímos daqui, meu Deus, com ajustes na nossa agenda. Porque se as nossas prioridades não eram as suas, hoje nós mudamos isso. Nós queremos viver para o Senhor, todo o tempo, em tudo que fazemos, das coisas mais simples às mais desafiadoras. Que a nossa vida te glorifique nessa terra, que o nosso testemunho te glorifique, que o nosso comportamento, que os nossos relacionamentos, que as nossas amizades, que as nossas palavras, que a nossa vida glorifique o teu nome em todo o tempo. É a minha oração por mim, pela minha casa, pelo meu rebanho, pela igreja que o Senhor me confiou pastorear. Que essa igreja viva para o Senhor, que essa igreja viva para glorificar Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Você pode segurar na mão da pessoa ao seu lado, podem fechar os corredores. Quer falar? Não vai precisar de reunião não, você vai mandar mensagem nos grupos. Levante a mão do seu irmão. Isso aí, desloca aí para o lado aí, segura na mão da pessoa que está lá do outro lado do corredor. Vamos lá, ande aí para o lado. A gente fala, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Ela está longe. Se você não der a mão para ele hoje, você não vai dar quando? Se você não der um abraço para a pessoa que está do seu lado, que dia que você vai dar? Você não sabe nem se vai estar com ela alguma outra vez na vida. Você não sabe se algum dia você vai conseguir sentar do lado dela no outro culto. Talvez tenha uma pessoa visitando essa igreja que nunca mais ela vai voltar. Se você não der um abraço nela, ela nunca mais vai ser abraçada pela igreja. É isso. Faça a sua noite valer a pena. Faça um aperto de mão valer a pena. Faça um sorriso valer a pena. Faça a sua vida valer a pena das coisas simples. Isso. Levante a mão do seu irmão. Levante o irmão junto. Faz qualquer coisa. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua presença aqui. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que a unção e o consolo do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a tua igreja, sobre o teu povo e sobre a vida de todos aqueles que te amam e aguardam a volta de Jesus. E que todos nós digamos: dá um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Uma excelente semana a todos.